Mateus capítulo 8, versículos 24 ao 26 diz assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Muitas vezes Deus permite que passemos pelas tempestades em nossa vida. Mas saiba que em tudo Deus tem um propósito. Nada acontece por acaso. Quando Jesus está no nosso barco, nós podemos passar pelas tempestades com confiança. Ele não vai permitir que naufraguemos. E Deus usa as tempestades para nos ensinar algumas lições. As tempestades acontecem para que nós aprendamos a depender de Deus. Muitas vezes queremos andar independentes, confiantes na nossa capacidade e nas nossas habilidades para resolver as coisas. Mas assim como as tempestades vêm do alto, o socorro para elas também virá do alto. As tempestades fazem com que nos aproximemos mais de Deus, pela oração. Os discípulos clamaram a Jesus quando perceberam que corriam risco de morte. O ser humano busca a Deus com mais intensidade quando passa por grandes adversidades e principalmente quando se vê cercado pela morte. As tempestades nos ensinam que precisamos ter fé para vermos o milagre acontecer na nossa vida. Mesmo tendo visto Jesus fazer tantas coisas maravilhosas, os discípulos ainda não tinham fé suficiente para confiar nele. Mas depois daquela experiência, eles entenderam que aquele era realmente o Filho de Deus, a quem até o mar e o vento se submetiam. As tempestades, elas também nos mostram que não existem problemas tão grandes que Deus não possa solucionar. Por pior que seja a tempestade que chegou até você e sua casa, Deus é poderoso para acalmar o mar e os ventos e fazer com que tudo volte ao normal. Deus permite as tempestades porque depois delas seguirão tempos de bonança. Eu não sei que tipo de problemas você tem enfrentado em sua vida, quais são as tempestades que têm te atemorizado. Não importa se seus problemas estejam ligados ao seu casamento, à sua vida sentimental, suas finanças, ou se o inimigo se levantou para destruir a sua família. Se são enfermidades, não importa. Deus pode trazer tempos de bonança outra vez sobre a sua casa. Tenha fé. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero levantar a minha voz por aqueles que têm enfrentado tempos difíceis, pelos irmãos que passam pelas tempestades da vida e que se sentem desprotegidos em meio a tanta fúria dos mares e dos ventos. A tua palavra diz que o Senhor é a fortaleza do pobre e do necessitado. Sei que podemos contar contigo na nossa angústia. Tu és o nosso refúgio contra as tempestades que querem nos destruir. Nós confiamos no Senhor. Cremos que o Senhor tem poder para fazer cessar os ventos contrários e estabelecer uma paz acima de qualquer circunstância. Dê ordem aos mares e aos ventos, Pai. Faça com que se aquietem e que venham tempos de bonança e refrigério. Eu oro em nome de Jesus. Amém.